Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana e a nossa revistona eletrônica também. Por isso, fica ligado que a partir de agora eu trago para vocês alguns dos nossos destaques, inclusive sobre o crescimento, do número de carros elétricos e das novas normas que estão estabelecendo as regras para a instalação segura de carregadores. E uma pesquisa da UEMA mostrando como é que os emboás podem ajudar a agricultura sustentável e também transformar resíduos em adubo. E tem ainda as crianças aprendendo na prática sobre preservação ambiental durante uma visita à reserva do Congo, aqui na capital. E você está pensando em ir à praia, já se organizando aí? Você vai saber como é que está funcionando o monitoramento da vulnerabilidade e também os cuidados antes de entrar no mar. E tem ainda os especialistas alertando para os cuidados com a instalação elétrica de residências. Para quê? Para evitar acidentes. Tudo isso e muito mais. E a partir de agora, é a sua revistona e já está no ar. Começando a semana, graças a Deus, e como eu digo sempre, que seja com o pé direito, né? Naquela direção que a gente está traçando. Não precisa tanto aquela velocidade, mas a gente precisa dar os passos, precisa ter uma direção. E que você tenha essa direção essa semana e que seja com muita coragem, muita determinação e com um sorriso no rosto. Vamos começando por aqui falando, sobre o aumento da circulação no número de veículos elétricos. Está crescendo, viu? Inclusive a preocupação também com a segurança dos pontos de recarga. Por isso, novas regras estão orientando a instalação correta, desses carregadores em residências e também em condomínios. Nas ruas de São Luís, os carros elétricos têm ganhado espaço. Eles atraem quem quer economizar no dia a dia e depender menos dos combustíveis tradicionais. O crescimento é tão acelerado que o Brasil já conta com mais de 500 mil de veículos elétricos plug-in e uma rede de recarga que não para de crescer. À medida em que os carros elétricos se tornam comuns, os pontos de recarga em espaços públicos também se espalham pela cidade. Eles acabam sendo uma alternativa para quem ainda não dispõe do carregador em casa. Mas a praticidade de abastecer na garagem ainda é a preferência de muitos motoristas. Para isso, seguir as novas normas de instalação dos carregadores passou a ser uma questão de segurança, como explica este engenheiro de produção. Diminuir os riscos vai existir em toda e qualquer instalação, mas para diminuir os riscos e até eximir esse risco totalmente, é preciso instalar os dispositivos de segurança, um disjuntor termomagnético, um disjuntor IDR de tipo A, classe tipo A, porque esse disjuntor ele vai estar protegendo tanto para corrente contínua, tanto para corrente alternada. E quando a gente fala de carregadores elétricos, nós também vamos trabalhar com corrente contínua, porque a bateria dos carros elétricos eles são de geração de corrente contínua. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão publicou a norma técnica número 49 de 2026. O documento estabelece critérios para garagens e condomínios que possuem sistemas de alimentação de veículos elétricos. Entre as exigências, o projeto e instalação devem ser feitos por profissional habilitado, ter equipamentos de proteção elétrica, além do dispositivo para desligamento de emergência, e avaliar a capacidade da rede elétrica. Além da instalação correta, as regras proíbem a colocação de carregadores em rotas de fuga e saídas de emergência. O engenheiro explica que um modelo como este, residencial de pequeno porte, tem potência de 7,4 kW, o que equivale ao sistema de um chuveiro elétrico. É preciso planejamento e profissionais qualificados para uma recarga segura. Nada de improviso ou gambiarras. As concessionárias já exigem isso porque exatamente se não tiver isso, o equipamento está fora da garantia, e aí você fazendo uma instalação clandestina, isso pode afetar até no seu bolso. Só necessário, muito necessário que a gente preste muita atenção, afinal de contas buscar aí também a assistência correta, a orientação correta
para que a gente possa o quê? Evitar problemas. E ainda falando sobre essa questão elétrica, né? Sabe os choques elétricos, curto-circuito também e até incêndios, olha, podem ser provocados aí pela instalação elétrica, a instalação antiga, que a gente quase nunca dá conta dentro de casa? Pois é, mas pode ocasionar inclusive uma sobrecarga e é necessário que a manutenção seja revista. Se acompanha agora na reportagem os principais cuidados para poder manter essa instalação elétrica da sua casa segura e evitar acidentes. Como saber o momento certo de fazer a manutenção da rede elétrica em casa? Você sabe? Carlos é eletricista. Ele conta que grande parte dos serviços prestados são para resolver problemas em instalações elétricas em residências. Às vezes o cliente ele não tem conhecimento em um circuito, colocar vários equipamentos que ultrapassam a capacidade do disjuntor, a capacidade do quadro. Ultimamente a questão está pegando muito fogo em apartamento pela questão de conhecimento dos clientes, que é o certo. A cada 6 meses, chamar o eletricista para fazer uma manutenção preventiva, ver como é que está a fiação, ver se o quadro suporta. E tem muitos equipamentos novos chegando no mercado com potência alta. E o cliente ele tem que ficar junto com o eletricista para saber se o seu apartamento, sua casa, ela suporta aquele equipamento que ele vai comprar. Tomadas aquecendo, cheiro de queimado, oscilações de energia, disjuntores desarmando e fiação antiga são uns dos principais sinais de problemas elétricos. A sobrecarga de tomadas e os famosos improvisos são grandes fatores de risco de acidentes. Todos os anos, o Brasil registra muitos acidentes envolvendo a rede elétrica. Somente no ano passado foram mais de 2.300 ocorrências, que resultaram em 725 mortes. A maior parte foi por choque elétrico. Também foram registrados mais de 1.300 incêndios de origem elétrica. As causas mais comuns são curtos-circuitos e sobrecarga nas instalações elétricas. Todos os anos, o Corpo de Bombeiros atende muitas ocorrências de incêndio em casas e apartamentos, como esse caso que aconteceu em maio deste ano. Um curto-circuito em uma tomada provocou o incêndio neste apartamento localizado no 4º andar de um edifício no bairro Calhau. De acordo com o órgão, de janeiro a maio de 2026, 369 ocorrências de incêndio foram registradas. Destas, 250 ocorreram em residências. Acompanhamos o trabalho do eletricista em um apartamento situado na capital. Carlos identificou que a estrutura não era compatível com tantas opções de eletrodomésticos que seriam usados pela proprietária. Ultimamente nós estamos vendo que está tendo muito incêndio de apartamento por essa negligência, pela sobrecarga, por não ter conhecimento na área e sair colocando eletrodoméstico achando que a eletricidade do apartamento está bom. A rede elétrica traz muitos benefícios para o dia a dia, mas também oferece muitos riscos. Por isso, os cuidados com a utilização correta da rede precisa ser levado a sério. Você viu aí, né? A importância que esse assunto, muitas vezes a gente até imagina seja bobagem e não é. Quedas de energia, a sobrecarga, a instalação antiga, improvisos que geralmente são feitos, né? Para sei lá o quê, isso tudo, né? Esse pacote coloca em risco a segurança da família. Então, para conversar sobre esse assunto, para trazer algumas dicas e falar sobre cuidados com a rede elétrica dentro de casa, a gente recebe agora a Samila Almeida, ela que está analista de serviços técnicos da Equatorial Maranhão. Seja muito bem-vinda com a gente. Obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão relevante para a população. Samila, eu começo te perguntando, os números assustam? Com certeza, Kate. De acordo com dados da Abracopel, esses acidentes elétricos dentro de casa ocupam o 2º lugar no ranking. De 195 ocorrências, 150 são fatais. Então, os números, de fato, eles trazem para a gente esse alerta que não é tão simples assim, que de fato o risco e o perigo ele existe e está também dentro de casa, se não tivermos aí os devidos cuidados. E olha que a gente não está falando, até essa conversa a gente estava tendo agora há pouco nos bastidores, a gente não está falando daquele cuidado básico que é de proteger as tomadas. A gente nem está falando sobre qualquer coisa semelhante, nós estamos falando de fato de uma revisão que precisa ser feita nessa instalação para que não comprometa, por exemplo,
uma série de fatores, né, que vão ocasionar mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, um acidente de proporções que pode, inclusive, tirar a vida de uma pessoa, né? Exatamente. As instalações elétricas, na maioria das vezes, e infelizmente, é um assunto que é um pouco negligenciado. Às vezes vai deixando para depois, o tempo vai passando e aí você dá aquele jeitinho brasileiro que com eletricidade não é de forma alguma uma recomendação. E aí vai fazendo pequenos reparos, pequenos ajustes, quando na verdade nós devemos buscar um profissional capacitado e habilitado para que ele faça essa manutenção preventiva ou até mesmo corretiva. Às vezes você não tem, por exemplo, dentro de casa, tomadas em locais específicos e estratégicos e acaba utilizando o T, como é popularmente conhecido, Benjamin. Você acaba conectando vários dispositivos que pode superaquecer, virar um curto-circuito, ter um curto-circuito, aumentar mais ainda e ter ali a propagação de um incêndio. Então, simplesmente por eu não ter a quantidade de tomadas adequadas. É uma atitude simples e que, infelizmente, eu posso ali ocasionar um acidente. E olha, gente, é cada vez mais comum você observar uma residência pegou fogo, um restaurante, um estabelecimento pegou fogo. Né? Tudo isso que a Samila está colocando agora é algo tão sério, porque me parece que as pessoas, como você falou, negligenciando. Não vai acontecer comigo quando... Na verdade, um pequeno curto já pode dar propagação para esse grande incêndio, para que as pessoas, né, percam seu bem e o principal é a vida. Samila, para quem está nessa condição hoje, parou agora diante da TV e disse, realmente, eu preciso dar prioridade para essa instalação, que muitas vezes tem anos, 10, 20, 30, sei lá quantos anos. Para quem está em casa, qual a periodicidade que eu preciso ter com essa instalação? Bom, a revisão, o ideal é que seja anual, revisão preventiva, né? Observou oscilação, o disjuntor está disparando com frequência, as lâmpadas também ficam oscilando. Eu observei que a minha tomada ali está com uma mancha escura, um cheiro de queimado. Opa, já acende um alerta e é um indício que algo não está legal dentro da minha residência. E aí a orientação, antes, obviamente, que isso evolua para algo mais grave, chamar um profissional habilitado, capacitado, para que ele faça essa análise e aí corrija, seguindo, obviamente, as normas técnicas. Agora, é interessante que a gente sabe que digamos, grande vilão aí, né? Quando o assunto são possíveis curtos-circuitos, e trazendo essa analogia que você está colocando, é o ar-condicionado, né? Porque ele merece um cuidado, assim, todo técnico para ser instalado, né? E quando você vai a fundo, né, observar o que foi que aconteceu, né, no incêndio tal, geralmente tem ali o dedo do ar-condicionado. Eu te pergunto hoje, né, dentro dessas especificações que você colocou, né, a periodicidade que precisa ter, né, essa rotina, mas a Equatorial hoje, ela tem dentro da empresa, algum serviço que é disponibilizado para esse consumidor, que é de, por exemplo, ser acionado para saber se está ali dentro dos padrões? Bom, Kate, a concessionária ela tem a responsabilidade em garantir o fornecimento de energia com qualidade até o padrão de entrada. Então, caso o cliente observe alguma variação, acione a Equatorial Maranhão por meio da central, a nossa equipe vai até o local, faz essa fiscalização e essa verificação. Caso seja identificado que até o padrão essa energia está sendo entregue conforme as normas técnicas, aí o cliente precisa buscar de fato a ajuda, né, de um profissional capacitado e habilitado para fazer a verificação deste defeito que provavelmente é interno. E ainda dentro desse aspecto, o que este consumidor ali do outro lado precisa, digamos assim, nessa cartilha, né? Ele precisa observar para ter esses cuidados, né, cotidianos. Porque, é claro, se você observa que tem realmente uma instalação antiga que merece uma revisão, você chama, pelo amor de Deus, um profissional qualificado e capacitado. Mas quais são os cuidados que eu preciso ter em casa? Bom, dentro de casa, não fazer nenhum tipo de improviso, ter muita atenção
com extensões ou cabos que já estão comprometidos, já apresentam fissuras, não manusear equipamentos elétricos com o corpo molhado ou descalço, muita atenção com o aparelho celular. Às vezes as pessoas acabam utilizando o aparelho enquanto ele está conectado à tomada e carregando. O celular, eu costumo dizer que tem várias camadas, né? Então, o local onde eu vou deixar esse celular carregando, às vezes deixa em cima do sofá, em cima da cama, que se houver um curto, aquilo ali é um material inflamável que pode propagar um incêndio, por exemplo. Não realizar serviços em antenas, ter cuidado com a proximidade da rede, são dicas simples e básicas, mas que se a gente tornar disso um hábito, a gente consegue sim diminuir o número de ocorrências envolvendo eletricidade dentro de casa. Samira, e para a gente finalizar, para quem está mudando de casa agora, aí você encontra tudo novo, é tudo estranho, né? Você não sabe como era o manuseio de toda aquela parte elétrica e você já desconfia, né, de algumas coisas ali de dentro. É necessário também uma verificação? É necessário buscar este profissional ou acionar de fato a concessionária? Olha, é válido buscar um profissional, tá, capacitado e habilitado para que ele faça toda essa verificação. E, obviamente, caso o cliente identifique alguma anomalia fora da casa, a Equatorial Maranhão está disponível. Vocês podem acessar, entrar em contato através da central no número 16. Temos também o nosso site www.equatorialenergia.com.br ou até mesmo através da Clara, nossa atendente virtual, que está disponível no WhatsApp, DDD 98 255 0116. Muito bem, te agradeço, tá? Pela participação aqui, deixo o espaço aberto para você voltar outras vezes. Afinal de contas, segurança, prevenção são assuntos extremamente importantes e devem compor o nosso dia a dia. Com certeza, Kate. Obrigada. Obrigada. Eu vou para o intervalo, é rapidinho, tá? Na volta a gente fala sobre uma pesquisa da UEMA que está mostrando como os emboás podem, inclusive, ajudar aí, né, a agricultura sustentável e transformar resíduos em adubo. E tem ainda o funcionamento e o monitoramento da balneabilidade e os cuidados também que a gente precisa ter até para entrar nesse mar, tá bom? É um instante só, não sai daí não que eu volto já já. Falei que ia ser rapidinho, já tô de volta. E olha, lembrando você que toda segunda-feira a gente tem esse encontrinho aqui marcado e é sempre a partir do 12h30. Se não deu tempo de você, de repente, chegar no horário certinho, não tem problema não. Logo mais, no finalzinho aqui da nossa revistona, você pode, inclusive lá no YouTube, basta procurar TV Assembleia e aí consegue encontrar a Revista Maranhão, que é o nosso programa. E aí sim, você vai poder ter acesso a todos os links, tá? Inclusive falamos ainda há pouco aqui sobre os cuidados com energia elétrica. Esses cuidados que, na verdade, pode livrar, né, de muitos problemas sérios, inclusive comprometendo a vida. Então, a gente sabe que informação boa é aquela que a gente consegue propagar. Então, daqui a pouquinho, você pode levar esse link lá para aquele grupo do WhatsApp que a gente sabe que você tem. Não é? E na segunda-feira que vem eu te espero sempre a partir do 12h30. Mas ainda tem muita revistona para que a gente possa abordar temas importantes, inclusive esse agora, viu? Porque a gente está falando sobre cuidados dentro de casa, mas é necessário também ter fora de casa e no lazer, saindo aí de um mês que a gente sabe que é de férias, mas nós temos grandes atrativos de praia. E aí o nosso papo agora é exatamente esse. Você precisa ter cuidado, viu, com o adentrar o mar. Pois é, principalmente com a criançada. E aí essa história da praia precisa também saber se está própria para o banho. E aí você vai entender como é que está funcionando agora na reportagem esse monitoramento da balneabilidade e quais são os riscos de entrar na água em locais impróprios. Temporada de férias e o mar fica mais convidativo em um dia ensolarado, mas a aparência nem sempre revela a qualidade da água. Em São Luís, as placas instaladas na orla podem ajudar, indicando os trechos próprios ou impróprios para banho. A chamada balneabilidade, como explica este professor e pesquisador do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão.
Quanto maior a concentração dessas bactérias no ambiente aquático, no caso específico as praias, menor é a balneabilidade, menor é a condição de banho. Então, quanto mais esgoto for lançado na praia, mais perigoso ficam para as pessoas, para a saúde das pessoas, dos banhistas. No Maranhão, é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente quem faz o monitoramento. E na análise mais recente, o resultado mostra um cenário positivo. Dos 22 trechos analisados na Grande Ilha, 15 aparecem como próprios para banho e apenas 7 foram classificados como impróprios. Ainda de acordo com a SEMA, o acompanhamento é feito semanalmente e as análises seguem critérios definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Além da qualidade da água, fatores como o volume de chuvas e a quantidade de esgoto sem tratamento influenciam o resultado. Quando o período de estiagem vai chegando e vai se prolongando, o próprio oceano, por meio de uma propriedade qualificada como salinidade, faz uma depuração desses coliformes. Então, há uma tendência de redução da concentração dos coliformes e, consequentemente, melhoria da balneabilidade. Mas nem todo mundo está atento aos boletins de balneabilidade ou às placas de alerta. A gente não costuma muito olhar as placas, né? A gente vem mesmo sem olhar, a gente vem tomar banho, traz elas para brincar um pouco, se divertir. O que é importante são os banhistas ficarem atentos a essas condições, porque assim, banhar em praias poluídas gera um risco à saúde, então isso pode causar dermatites, gastroenterites e uma série de outras doenças. Então, principalmente em crianças, é importante a gente ficar atento a esses balanços mensais de balneabilidade. O esgoto precisa ser tratado antes de ser lançado no ambiente. Se isso for feito, o próprio ambiente vai ter a resiliência de se recuperar e devolver as suas condições naturais e seguras também para os banhistas. Olha, eles costumam assustar muita gente, mas podem ser grandes aliados também do meio ambiente, viu? Estou falando de uma pesquisa da UEMA que está mostrando como é que os embuás ajudam a produzir adubo orgânico e ainda contribui para uma agricultura mais sustentável. Você confere agora na reportagem. Eles costumam aparecer em grande quantidade e para algumas pessoas é motivo até de pânico. Mas os embuás, também conhecidos como gongolos ou piolhos de cobra, podem ser fortes aliados da agricultura sustentável. Na Universidade Estadual do Maranhão, uma pesquisa desenvolvida por professores e estudantes mostra que esses animais ajudam a transformar restos de folhas, podas e outros resíduos orgânicos em um adubo rico em nutrientes chamado gongocomposto. É muito importante, não só para mim, mas como para o ambiente, para os pequenos agricultores que visitam a nossa área, porque é muito assim, curioso, que eles perguntam, eu matava no meu canteiro, lá eu matava tudo pensando que era praga. E não, eles não são praga, pelo contrário, eles são benéficos, eles são os engenheiros, eles trituram os solos e eles botam os macros, micronutrientes, que ele é rico em nitrogênio. Então eles ajudam, eles não são praga, eles são benéficos, não são maléficos, são benéficos. O trabalho é realizado no Gongolário, um espaço criado na Fazenda Escola da UEMA para a criação e o manejo dos embuás. Além das pesquisas, o local também recebe agricultores, estudantes e visitantes interessados em conhecer a técnica. Segundo os pesquisadores, o aumento da quantidade de embuás registrado em algumas cidades maranhenses está relacionado ao período chuvoso, quando a umidade favorece a reprodução da espécie. Em vez de eliminar esses animais, a orientação é transformar o potencial deles no reaproveitamento dos resíduos orgânicos. São inofensivos, eles fazem parte da macrofauna do solo, eles decompõem os resíduos maiores em tamanhos menores que os micro-organismos possam fazer a decomposição. Então eles atuam na ciclagem dos nutrientes na natureza. Então eles têm um papel muito importante, né, como decompositores, ajudar esses nutrientes a voltar para as plantas e para o solo.
e aprender sobre preservação em contato direto com a natureza. Aqui na capital, crianças estão participando de uma experiência de educação ambiental ali na reserva do Congo e estão descobrindo, viu, que pequenas atitudes, olha, faz uma diferença danada. Em meio ao barulho da cidade grande, da selva de concreto, existe um portal que se abre para o mundo verde, onde a natureza pulsa forte e nos faz entender a importância da preservação. Estamos na Reserva do Congo, próximo à Avenida dos Holandeses, Calhau, em São Luís. Hoje o local está recebendo uma turma formada por crianças e seus responsáveis que irão aprender como pequenas atitudes têm um grande reflexo no meio ambiente. O fundador da reserva explica que é mais fácil compreender a preservação vivendo uma experiência transformadora. As crianças não têm mais esse convívio com a natureza, né? Eu fui criado muito assim, e aí a gente tinha muita procura, eu queria visitar, e aí a gente queria algo além do que uma visita, a gente queria passar uma mensagem, ter um propósito, né? Então hoje, eu até digo que a gente não trabalha com visitação, nós somos uma sala de aula mesmo, uma sala de aula viva, onde as crianças aprendem aqui, não é nem que aprendem, elas confirmam que estão aprendendo na escola, né? Então aqui é uma confirmação, é uma extensão da escola. Algumas escolas até nos passam com antecedência o tema que elas estão aprendendo lá, para a gente abordar exatamente o que eles estão vivendo na escola. A turma vai percorrendo as trilhas e um biólogo vai conversando de forma bem descontraída com os visitantes. Em cada espaço, uma parada para explicações sobre o ambiente. É uma verdadeira aula sobre meio ambiente. E a garotada está atenta a tudo. O Matheus, de 11 anos, era quem mais interagia. Também não é para menos. Ele me conta que quer ser biólogo. Eu acho mais interessante os animais, os pássaros, porque eu quero ser biólogo quando eu crescer. Aí eu acho bem mais interessante ver os animais e tal. Mas também plantas são interessantes e muitas outras coisas da natureza. E a mãe do Matheus fala do interesse dele pela preservação. Ele, desde pequeno, a primeira palavra que ele falou foi jacaré. Ele é interessadíssimo, sabe tudo sobre o animal. E ele tem animais em casa, ele sempre procura preservar a natureza. Minha mãe, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Assim, é uma preocupação constante. O local é muito inspirador. A floresta, de um verde sereno, possui pequenos lagos e muita sombra. É habitada por flamingos, guarás e até este bichinho curioso, o grou coroado, espécie africana que gosta de se exibir. É tranquila, se adapta bem a viveiros com áreas gramadas, alagados ou espaços amplos com vegetação. Agora nem dá para imaginar que esse verde todo está no meio de uma das áreas mais urbanas da capital maranhense. Isso faz com que as crianças vivam uma experiência bem diferente. O que eu mais gostei? De olhar a natureza, apreciar. É uma verdadeira imersão no mundo verde. E esse aprendizado precoce garante que estas crianças cresçam conscientes do impacto de suas ações, protegendo os recursos naturais e construindo um futuro mais equilibrado. Florestas como essa aqui levam muitos anos para se consolidar, mas em contrapartida, elas podem desaparecer rapidamente pela ação do homem. Por isso é importante preservar. E o que essas crianças estão aprendendo aqui e a aula que elas irão levar para casa é que preservando é a melhor forma de manter o equilíbrio entre as árvores, os animais e o ser humano, garantindo o futuro das nossas próximas gerações. E quando cada pessoa faz sua parte, a natureza fica mais limpa, saudável e bonita para todos. Então aqui elas estão vendo tudo o que acontece se a gente não cuida, entendendo a responsabilidade que nós seres humanos temos que ter com o nosso próprio lar. E a partir daí elas vão aprender as soluções, as práticas que elas vão colocar para frente a partir de hoje para poder melhorar tudo isso. Depois desta experiência, as crianças viram super-heróis com superpoder de transformar coisas simples do dia a dia em grandes atitudes pelo planeta. E assim, é possível construir um mundo melhor para nós e, e para as futuras gerações.
gente vai concluindo aqui a nossa revistona e é tão bacana, né? A gente poder introduzir essa criançada na natureza, explicar que eles também são responsáveis por essa preservação. Afinal de contas, esse mundão de nós todos e de Deus, conta com eles, né? Conta com cada um de nós e começa nessa preservação a partir de cada um de nós. Vou me despedindo, desejando que a sua semana seja abençoada, que você consiga dar passos concretos na direção aí que você tanto almeja, tá bom? Fica com Deus. Logo mais tem informações aqui na tela da sua TV Assembleia. Tchau, tchau.